As masmorras da mansão Paltstraff eram frias, úmidas e completamente isoladas do restante da propriedade. E era pra lá que Hilda estava indo, ou melhor, era pra lá que ela estava sendo arrastada. Esperem, isso é um engano, eu não fiz nada. Ninguém parecia disposto a ouvi-la. Ao chegarem diante de uma das celas, os guardas abriram a pesada porta de ferro e Hilda foi praticamente arremessada pra dentro. Ai! A porta se fechou atrás dela com um estrondo. Hilda correu imediatamente até as grades. Do outro lado estava Albert, o capitão da guarda do conde. Ele a encarava com profunda desaprovação. Sua menina ingrata! Hilda regalou os olhos. O conde lhe deu comida? Deu-lhe um teto e uma cama para dormir? Apontou para ela. E é assim que você retribui? Tentando ferir seus próprios patrões? Hilda agarrou as grades desesperadamente. Senhor Albert, isso é um erro. Eu não fiz nada. Eu não faria uma coisa dessas. Mas Albert permaneceu irredutível. Nem tente me convencer. Quem mais poderia ser responsável além de você? Também não existe qualquer prova de sua inocência. Hilda abriu a boca, indignada. Mas... Você deveria agradecer ao jovem mestre, continuou Albert. Ele ordenou apenas que fosse aprisionada em vez de entregá-la imediatamente para receber uma punição legal. Mas eu estou dizendo que foi um erro. Hilda praticamente sacudia as grades. Senhor Albert, por favor, deixe-me falar com o conde. Albert franziu a testa. Ela hesitou. Então respirou fundo. Eu sei quem é o verdadeiro culpado. Silêncio. Foi então que passos ecoaram pelo corredor escuro da masmorra. Lentos, firmes, cada vez mais próximos. Até que uma voz conhecida surgiu das sombras. O que você quer dizer? Hilda congelou. Com o verdadeiro culpado, Hilda. Seus olhos se arregalaram. Uma figura apareceu no fundo do corredor. Cabelos loiros, olhos azuis e um discreto sorriso nos lábios. Adrian. Jovem mestre? Albert também se surpreendeu. Jovem mestre? Aproximou-se imediatamente. O senhor não deveria estar em um lugar desagradável como esse? Adrian respondeu tranquilamente. Quero interrogá-la pessoalmente, Sir Albert. Os olhos dele encontraram os de Hilda. Afinal, também estou diretamente envolvido nesse caso. Depois olhou para Albert. Eu mesmo informarei ao meu pai sobre o que descobrir. Fez um gesto discreto. Pode voltar. Albert imediatamente protestou. Não! Como eu poderia deixar o senhor sozinho com essa criminosa? O sorriso de Adrian desapareceu. Seus olhos ficaram frios. Albert. O homem parou. Adrian ordenou em voz baixa e profunda. Suba. Por um instante, o olhar de Albert ficou completamente vazio. Sim. Ele simplesmente se virou. Começou a caminhar em direção às escadas. Adrian até lhe deu uns tapinhas nas costas. Muito bem. Sorriu. Tenha cuidado no caminho. Hilda assistia àquela cena com absoluto choque. Quando Albert desapareceu, Adrian caminhou tranquilamente até sua cela. Hilda. Ela engoliu em seco. Você percebeu, não percebeu? O quê? Ele se abaixou até ficar aproximadamente na altura dela. O que acabou de acontecer? Ele sorriu. Foi hipnose. Hilda regalou os olhos. Adrian explicou como se estivesse falando sobre algo absolutamente trivial. Desde que eu não desperte o instinto de sobrevivência deles, eu posso controlar essas pessoas com bastante facilidade. Então inclinou levemente a cabeça. Embora seus olhos se estreitaram, você seja a única que parece completamente imune. Hilda piscou. Eu? Apontou para si mesma. Eu sou imune. Mas por quê? Adrian sorriu. Essa é justamente uma das coisas que eu quero descobrir. Aproximou-se ainda mais das grades. Eu já tentei hipnotizar você. Fez uma pausa. E mesmo assim, aqui está você, me fazendo perguntas. Hilda ficou em silêncio. Adrian aproximou uma das mãos através das grades. Você sabe quem eu sou. Sua voz tornou-se mais baixa. Sabe o que eu fiz? Seus dedos tocaram delicadamente o queixo dela, mas ergueu seu rosto.
Como? Os olhos azuis dele estavam assustadoramente sérios. Como você descobriu, Hilda? Ninguém jamais conseguiu perceber tudo isso. Acariciou lentamente a lateral do rosto dela. Então, por que você consegue? Ele fez uma pequena pausa. Hilda. Um sorriso quase curioso surgiu em seus lábios. Será que você é minha inimiga natural? Ela o encarou. Inimiga natural? Eu? Precisava convencê-lo do contrário, e rápido. Eu não tenho certeza do que o senhor está imaginando. Mas não é como se eu fosse a Lilith ou alguma coisa assim. Adrian permaneceu observando-a. Hilda continuou. Pense comigo, jovem mestre. Quanto dano alguém como eu poderia causar ao senhor? Apontou para si mesma. Eu mal consigo ficar perto do senhor sem tremer. Respirou fundo. É verdade. Eu consigo enxergar a intenção assassina presente nos objetos. Adrian ficou em silêncio. Também consigo ver algumas informações sobre a condição do seu corpo. Hesitou. E eu sei porque o senhor precisa matar. O olhar dele mudou discretamente. Mas Hilda continuou. Mesmo sabendo de tudo isso, alguma vez eu já tentei machucá-lo? Silêncio. Não! Tudo que eu faço é tentar sobreviver, jovem mestre. Ela praticamente implorava para que a lógica funcionasse. Se eu realmente fosse sua inimiga natural, não acha que eu teria habilidades muito mais poderosas? Alguma coisa capaz de realmente enfrentá-lo? Abriu os braços. Olhe pra mim. Eu sou uma criada que quase desmaia toda vez que o senhor olha torto pra mim. Adrian continuava segurando seu queixo. Hilda percebeu que talvez estivesse conseguindo convencê-lo. Então, como já estava presa e aparentemente não tinha mais nada a perder, resolveu abusar da sorte. Na verdade, estreitou os olhos. Pensando logicamente, o senhor prendeu a pessoa errada. Adrian ergueu uma sobrancelha. E Hilda deu o golpe final. Será que suas habilidades de raciocínio diminuíram porque sua nova criada pessoal não está entregando seus remédios direito? Silêncio. Eu falei mesmo isso? Adrian encarou. Por um segundo, Hilda teve certeza de que acabara de assinar a própria sentença de morte. Então, ele riu. Hilda engoliu em seco. Adrian aproximou ainda mais seu rosto do dela. Eu sabia. Seu sorriso desapareceu. Realmente não posso manter você viva desse jeito. O rosto de Hilda perdeu completamente a cor. Adrian observou sua expressão e começou a rir novamente. Estou brincando, Hilda. Isso é coisa com que se brinque? Pensou ela furiosa. Ele parecia genuinamente divertido. Sua capacidade de falar e principalmente sua capacidade de argumentar quando sua vida está em risco. Sorriu. Fazem você parecer ainda mais perigosa do que uma inimiga natural. Hilda sorriu amarelo. Ah, é? Continue achando isso. Quando eu sair daqui, eu vou te apunhalar e... Então encontre uma presa pra mim. Ele falou, interrompendo os pensamentos dela. Ela piscou. O quê? Adrian ficou sério novamente. Encontre uma presa que possa restaurar completamente meus poderes. Hilda o encarou. Como assim? Por quê? Ele respondeu. Eu não posso simplesmente permitir que você continue ao meu lado, com habilidades capazes de interferir no meu trabalho. E sabendo tudo o que sabe sobre mim. Seus olhos se estreitaram. Ainda existe uma suspeita que eu não consegui eliminar. Aproximou-se novamente dela. Você conhece a minha identidade, conhece meus verdadeiros objetivos. Portanto, não posso confiar inteiramente em você, Hilda. Hilda permaneceu imóvel. Então estou lhe dando uma oportunidade. Quero que demonstre que realmente não pretende me ferir. Ela regalou os olhos. E como exatamente eu deveria fazer isso? Adrian sorriu. Hilda. Olhou ao redor. Você acha que foi coincidência ter sido colocada justamente nessa cela? O sorriso dela desapareceu. Quer que eu lhe conte? A voz dele ficou perigosamente baixa. Quem morreu aqui? Hilda lentamente olhou para as paredes escuras. Seu assassino em série bastardo! Ela pensou consigo.
incapaz de externar seus pensamentos. Adrian continuou. Eu não confio nas pessoas, Hilda. Estendeu novamente a mão e segurou o rosto dela mais uma vez. Entretanto, o polegar deslizou suavemente pela bochecha dela. Eu acredito nos desejos humanos. Hilda permaneceu completamente imóvel. E essa, ele se aproximou, é a principal razão, mais um pouco, pela qual eu ainda mantenho você viva. O rosto dele estava perigosamente próximo. Os dedos deslizaram pelo rosto dela, até quase alcançarem seus lábios. Por um instante, Adrian pareceu prestes a tocá-los, mas então parou. Seu olhar mudou, como se tivesse percebido alguma coisa que não pretendia perceber, e afastou a mão bruscamente. Hilda não entendeu. Adrian permaneceu em silêncio por alguns segundos, e então falou. Porque eu acredito no seu instinto de sobrevivência. Ela piscou. Hilda, ele a encarou intensamente. Você possui um desejo de viver maior do que qualquer outra pessoa nessa mansão. Fez uma pausa. É nisso que escolhi confiar. Dessa vez, ele estendeu a mão novamente. Hilda hesitou, mas Adrian simplesmente tomou a mão dela. Ele entrelaçou seus dedos nos dela, palma contra palma. Seu gesto era íntimo demais, possessivo demais, como se estivesse selando um acordo que Hilda jamais havia concordado em fazer. Ele sorriu, e estranhamente, suas bochechas estavam levemente coradas. Tenho grandes expectativas sobre você. Apertou a mão dela. Então, seus olhos azuis encontraram os dela. Não me decepcione, Hilda. Uma notificação apareceu diante dela. Hilda olhou para o sistema e congelou. Título atualizado. O antigo título havia desaparecido e em seu lugar surgiu um título novo. Confidente absoluta do demônio. Hilda ficou sem palavras. Como foi que eu fui ser promovida dentro de uma masmorra? Na manhã seguinte, o condado Paltstraff amanheceu completamente diferente da atmosfera sombria das masmorras. O céu estava limpo, o sol iluminava os jardins floridos da propriedade. E Hilda, bem, Hilda continuava tentando processar os acontecimentos da noite anterior. Agora no nível 11, uma nova denominação pairava sobre seu nome. Confidente absoluta do demônio. Ela suspirou profundamente enquanto caminhava pelo jardim. Eu não acredito nisso. Olhou para o céu inconformada. Eu virei a confidência absoluta do demônio. Levou a mão ao peito. Eu sou uma boa cidadã. Como foi que minha vida chegou nesse ponto? Começou a repassar mentalmente sua maravilhosa evolução naquele jogo. Serva comum, depois braço direito do demônio e agora confidente absoluta do demônio. Hilda fechou os olhos. Ah, certo. Preciso organizar meus pensamentos. Afinal, ela havia conseguido sair das masmorras em segurança. O problema era o preço. Eu tive que aceitar a proposta daquele demônio bastardo. E não era qualquer proposta. Sob a promessa de encontrar uma presa para ele. Hilda estremeceu. Que fase! E aquilo nem era tudo. Depois do suposto envenenamento da condessa, os rumores haviam se espalhado pela propriedade. Agora todo mundo acha que eu enveneno qualquer pessoa que olhar torto para mim. Os empregados praticamente fugiam quando Hilda aparecia. E Letícia, pior ainda, ela nem me deixa chegar perto da cozinha. Hilda conseguia imaginar a cena perfeitamente. Ela entrando, Letícia olhando para ela e quase desmaiando. Pensando bem, talvez isso tenha um lado positivo. Afinal, todas as refeições eram preparadas pessoalmente por Letícia. Hilda apenas precisava entregá-las a Adrian. Pelo menos ninguém pode me acusar de envenenar mais nada. Foi então que um sistema apareceu. Deseja verificar os níveis de interesse? Hilda piscou. Ah, eu tinha me esquecido completamente disso. Com tudo o que havia acontecido, nem tivera tempo para acompanhar os outros personagens. Vamos ver. Clicou em sim. O painel se abriu. E a primeira pessoa que apareceu foi Emily. Hilda imediatamente perdeu o sorriso.
Emily estava de cama, doente, com dores no corpo. E mesmo assim, o status indicava que ela estava preocupada com Hilda. Ela sentiu o coração apertar. Ah, Emily! Depois de tudo o que acontecera, depois de Hilda tê-la obrigado, mesmo sem compreender as consequências do sistema, a trabalhar até a exaustão, Emily ainda estava preocupada com ela. Você ficou tão brava comigo, Emily, murmurou emocionada. E mesmo assim, ainda está preocupada comigo. Hilda quase chorou. A única pessoa que pensa em mim é você, Emily. Então, passou para o próximo alvo, Isaac. Hilda piscou, o carteiro, que ainda estava com o dinheiro dela, que deveria estar comprando os 16 lápis que ela havia encomendado. Estava dançando? Na frente da casa de uma garota. Hilda estreitou os olhos. Status de Isaac, dança do amor. Hilda ficou em silêncio. Dança do quê? Observou novamente. Isaac continuava saltitando alegremente diante da casa de sua paixão. Uma veia quase saltou da testa dela. Esse cara ainda não comprou meus lápis? Isaac! Ela praticamente gritou para o painel. Você tá com quase todo o meu dinheiro! Ela apontou indignada. Eu fui acusada de envenenamento, fui jogada numa masmorra. Quase morri. Fiz um acordo com o demônio. E ele? Dançando! E você tá fazendo o quê, cara? Olhou novamente para a descrição. Dança do amor. Isso é uma dança do acasalamento? Você acha que é algum tipo de pássaro? Hilda estava tão ocupada discutindo com uma tela que ninguém mais podia enxergar, que não prestou atenção por onde caminhava. Ai! Bateu de frente com alguém. Levou imediatamente a mão no nariz. Ai, meu nariz! Uma voz masculina respondeu. Ora! Hilda ergueu os olhos. O homem diante dela era enorme, alto, musculoso. Usava uma camisa parcialmente aberta e tinha cabelos castanhos e olhos azuis. Ele a encarou com um sorriso provocador. Mas veja só quem encontramos. Inclinou-se na direção dela. Hilda. Ela congelou. Ele me conhece? O homem continuou. O que a pessoa mais famosa da propriedade está fazendo por aqui? Ele riu. Tenho ouvido tanto sobre você ultimamente que seu nome praticamente ficou gravado na minha cabeça. Hilda deu um sorriso constrangido e discretamente tentou se afastar. Só que ele se aproximou. Ouvi dizer, baixou a voz, que tentou envenenar a condessa e o jovem mestre. Hilda continuou recuando. Fiquei impressionado. Ele sorriu. Não sabia que você era uma garota tão malvada. Ah, ela riu sem graça. Obrigada, eu acho. Foi então que sua memória finalmente funcionou. Espera, eu sei quem ele é. Zed, o capataz da propriedade. E, segundo Emily, um arruaceiro completo. Ele tinha fama de seduzir várias empregadas e depois simplesmente abandoná-las à própria sorte. Apesar disso, ele era um funcionário de confiança do conde. Por isso continuava trabalhando na propriedade. Hilda lembrou imediatamente do aviso de Emily. Não chegue perto dele, Hilda. Ah, maravilha! Zed segurou a mão dela de repente. Sabe, Hilda? Ela imediatamente tentou puxá-la. O que está fazendo? Mas ele não soltou. Tudo isso me fez enxergar você de uma maneira diferente. Hilda franziu a testa. Solte a minha mão! Ele ignorou completamente. Quem imaginaria que você fosse uma mulher tão provocante? Vivendo num lugar tão rígido como esse. Hilda puxou a mão com mais força. Eu disse para me soltar. Mas Ed continuou segurando-a. Você tem algum tempo agora? Tem ou não tem? Vamos? Ela finalmente conseguiu se desvencilhar. Deu alguns passos para trás. Desculpe. Seu tom ficou firme. O jovem mestre acabou de me chamar. Zed sorriu. Bancada difícil, hein? Esse bastardo nem finge que escuta. Isso só torna a minha perseguição mais divertida. Hilda respirou fundo. Ah, chega. Acho que você entendeu alguma coisa errada. Olhou diretamente para ele. Eu realmente tenho uma tarefa para cumprir para o jovem mestre. Então, apontou para o caminho. Por favor, saia da minha frente. Zed riu. Uma tarefa?
Aproximou-se novamente. O quê? Vai buscar mais veneno pra ele? Hilda fechou a expressão. Se for isso, ele sorriu. Posso fazer por você. Ela perdeu a paciência. Você tá falando sério? Olha o que fala, olha sua boca. Zed pareceu gostar ainda mais da reação. Exatamente. Deu outro passo. Essa atitude é muito mais charmosa. Hilda recuou. Vai ser divertido domar você. Eu adoraria ver. Que expressão você faria depois de aprender a ser obediente? Então, agarrou Hilda pela cintura. Me solte! Ela tentou acertá-lo, mas Zed segurou seu pulso. Seu bastardo louco! Ele riu. Uma mulher selvagem como você. Apertou ainda mais a cintura dela. Deve ser muito divertida de colocar na linha. Hilda tentou empurrá-lo. Me solta! Zed pisou deliberadamente sobre o pé dela. Ai! A dor fez Hilda perder o equilíbrio por um instante. Esqueça essas tarefas chatas. Ele aproximou o rosto dela. Por que não vem passar um tempo incrível comigo? Hilda tentou afastá-lo novamente, mas ele era muito forte. Droga, eu não consigo me soltar. O rosto dele estava cada vez mais próximo. Hilda virou o próprio rosto para o lado. Alguém? Foi então que 2 mãos a puxaram bruscamente para trás. Hilda perdeu o equilíbrio, mas antes que pudesse cair, seu corpo encontrou alguém. Um braço passou firmemente ao redor de sua cintura. E uma voz inconfundível ecoou pelo jardim. Suave, calma, mas carregada de uma ameaça impossível de ignorar. Tire seu pé de cima dela. Os olhos azuis gelados olhavam para Zed com um ódio profundo. Zed congelou. Hilda também. Adrian a mantinha junto ao próprio corpo, possessivamente. Seu olhar, porém, estava inteiramente voltado para Zed. Minha criada pessoal está sentindo dor, disse aquilo com um sorriso. Um sorriso aparentemente gentil, mas que Hilda conhecia bem demais. Esse sorriso, ele está muito irritado. Adrian então baixou os olhos para Hilda. E Hilda? Ela engoliu em seco. O que exatamente ele quis dizer? Apertou discretamente o braço ao redor da cintura dela. Com vocês dois passarem um tempo incrível juntos. Jovem mestre? Adrian voltou a encarar Zed, ainda sorrindo. Então fez a pergunta que deixou Hilda completamente sem reação. Afinal, sua voz continuava perfeitamente tranquila. Por que você passaria seu tempo com ele? Aproximou Hilda um pouco mais de si. Quando você tem a mim. Gente, por que você passaria tempo com ele quando você tem a mim? Adrian, você quer explicar melhor essa frase? Porque chegou com aquele sorrisinho educado de sempre, mas eu não sei vocês. Eu senti um perigo aqui, hein? E depois da Hilda ter acabado de ganhar o título de confidente absoluta do demônio, eu tô começando a achar aqui comigo que esse demônio tá ficando um pouquinho possessivo demais com a nossa maid, hein? O que vocês acham? Mas falando sério, ainda bem que Adrian apareceu nesse exato momento, porque Zed simplesmente não estava aceitando nenhum dos nãos da Hilda e a situação já estava passando de todos os limites. Mas agora eu quero muito saber o que Adrian vai fazer depois de encontrar alguém tratando sua criada pessoal dessa maneira. Porque pela expressão dele, eu acho que o Zed acabou de arrumar um problema com a pessoa errada. E também precisamos falar da Emily. Mesmo depois de tudo o que aconteceu, ela continua preocupada com a Hilda. Será que as duas vão conseguir recuperar aquela amizade que elas tinham antes? Eu espero muito que sim. Agora me contem aqui nos comentários, aquela última frase do Adrian foi apenas possessividade porque Hilda é sua criada pessoal? Ou tivemos um pouquinho de ciúmes aí? Quero saber o veredito dos Moonlights, hein? O que vocês acham? Falem aqui nos comentários que eu quero muito ler. Muito obrigada a todo mundo que assistiu até o final. Não se esqueçam de deixar o like, comentar, compartilhar esse episódio, se inscrever no Velório Stories e ativar o sininho para acompanhar os próximos capítulos. E depois desse final, eu só digo uma coisa. Boa sorte, Zed. Você vai precisar. Um grande beijo, Moonlights, e até o próximo episódio.